Graça e paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Bruno Vaz e a primeira coisa que eu quero dizer para você como pastor, o que Deus tem trago até as minhas mãos para cuidar de ovelhas e pessoas, são pessoas que estão presas ao passado. Já quero te dizer que isso não é uma indireta para você, amém? Diante do Espírito Santo de Deus, quero te dizer que isto é uma direção pastoral, é também uma direção profética, tá? Nós precisamos nos desligar do passado, nós precisamos nos desligar de ciclos. São ciclos que se encerram na nossa vida e a gente não quer deixar esse ciclo embora. E esses ciclos, eles envolvem pessoas que vão embora da nossa vida ou que ficam na nossa vida. Esse ciclo envolve também ministérios. Então talvez você saiu de um ministério, talvez há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, não sei. E talvez ainda tenha alguma raiz sua lá, que você não consegue ir para frente. Às vezes você vai ter raízes de lugares que você trabalhou e você ainda tem resquícios. Às vezes você tem resquícios também de relacionamentos, um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-marido, uma ex-esposa, que infelizmente não estou pregando aqui fomentando o divórcio, tá? Eu estou dizendo o seguinte, se infelizmente aconteceu isso na sua vida, e já passou algo que, se Deus não falou a respeito de uma restauração, até porque você sabe que existe algo chamado livre-arbítrio, mas são diversas situações na nossa vida, tá? Que nós estamos presos e presas a ciclos e debaixo de uma direção de Deus, porque o que eu passo para você é algo que Deus ministra na minha vida primeiro. Nós estaremos orando a tônica, nós vamos orar por tudo, amém? Mas a tônica vai ser por um desligamento de alma. Pastor Bruno, o que é um desligamento de alma? O que é alma em primeiro lugar? A alma, ela envolve a parte da nossa alma. Você sabe que nós somos uma alma dotada de um espírito que habita num tabernáculo, que é esse corpo aqui, tá? Pastor Bruno, por que eu não sou um espírito que tem uma alma? Porque o espírito, ele volta para Deus. O espírito, ele te dá vida. Você está vivo aqui porque o seu espírito está ligado aqui, é o fôlego de vida de Deus. Mas a parte fundamental da sua pessoa, que envolve as emoções, que é o coração, o pensamento, que é onde a gente raciocina para tomar decisões, e o livre-arbítrio, e a nossa personalidade, né, a nossa característica, isso é a alma. Então a alma que de fato é a pessoa, nós como pessoa, amém? O espírito é o fôlego, é o ruar de Deus. E até uma pessoa que não serve a Deus, pode servir às trevas, ele também tem um espírito humano, está morto nos pecados, mas ele tem, e o espírito não é do diabo, o espírito humano é de Deus. E se ele morrer, esse espírito que é o fôlego de Deus, uma fagulha do Espírito Santo, vai voltar para Deus. O corpo, tanto de quem morre com Cristo ou sem Cristo, vai para o pó, vai para a terra. A alma, se for um servo de Deus, vai para o paraíso, se não for, vai para o inferno. Tá? Então isso é ligação de alma. Ligação de alma é emoções. A tônica vai ser por desligamento de alma, desligamento de lugares que já se passaram na nossa vida, desligamento de pessoas que já se passaram na nossa vida, desligamento de trabalho que você saiu e principalmente dentro desse processo de oração nós precisamos nos preparar para o novo de Deus, entende? Então, por esse que é o objetivo, porque nós precisamos preparar a nossa mente, preparar o nosso coração como um terreno para vivermos o novo de Deus, tá? Deus vai fazer coisas novas, então você não pode ficar preso, você não pode ficar presa a ciclos que já se encerraram, você tem que deixar ir embora. Então pode ser um luto, talvez você perdeu seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha. Não estou falando que você vai esquecer dessa pessoa amada, você me entende? Eu respeito isso.
Eu estou falando de prisão. Você não pode ficar preso. Aqui ninguém está falando de amnésia. Você vai lembrar. Você pode lembrar com carinho, a depender da situação da sua vida. Porém, o que você não pode ficar é preso. Então, você que passou por um luto muito grande e ainda não foi curado, nós vamos orar por isso. Nós vamos anotar aqui na nossa agenda, aqui no nosso caderno de oração. Então, aqui envolve orar por luto, relacionamentos que se passaram. E eu quero que você participe ativamente, deixando nos comentários, porque eu leio os seus comentários e esses comentários eu elaboro aqui o caderno de orações a partir desses motivos. Por isso que você pode ver que a nossa oração aqui ela é abrangente. Por quê? Porque eu leio os comentários. Tá? Demora um certo tempo, porque são muitos, mas eu leio. Então hoje, não estou começando a orar logo, porque não adianta eu começar a orar logo e você não saber do que se trata, tá bom? Eu sei que muita gente já gosta que já comece a orar logo, né, na questão assim de aquele famoso sem enrolação, mas eu preciso dessa palavra hoje, tá? Talvez você chegou aqui de paraquedas, então eu preciso te explicar qual é a direção do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, que nós vamos travar uma guerra a nível de principado, a nível de potestade, nas regiões celestiais. Nós vamos nos preparar para encerrar um ciclo. O passado que fica te atormentando e que você se alimenta também, que tem um ponto importante aqui. Eu tenho lidado com pessoas e às vezes eu ministro em pessoas, eu falo aqui de forma genérica, tá? Você ministra, mas chega um ponto que você vê também que a pessoa ela não quer abrir mão. Entende o que eu estou te dizendo? Você ministra uma vez, você ministra duas, você ministra três, ministra quatro, cinco, vai ministrando. Chega um tempo que é o seguinte, você tem que tomar uma decisão de se desprender, de perdoar. O que é perdoar? É deixar ir. Então eu na minha vida, estou falando aqui com você, estou conversando bem pertinho de você aqui na câmera. Estou conversando bem pertinho de você. E tudo que eu faço aqui, eu faço para deixar como um modelo para você. Eu não quero estar preso a ciclos repetitivos. Eu não quero estar preso a ciclos que se encerraram, porque sabe quem que encerra ciclo na nossa vida? É Deus. Então, se coisas passaram na minha vida, eu tenho que aceitar que Deus tem o melhor para a minha vida, porque o velho vai embora para o novo vir. Então, aqui nós vamos profetizar vinho novo e odres novos para a sua vida. Tá bom? Você entendeu? Deixa aqui nos comentários se você entendeu, se você não entendeu. Também tá ciclos repetitivos, pessoas que passaram na sua vida, ministério, e talvez às vezes tem a igreja que você foi de 3, 4 anos atrás, você tá preso a algumas coisas ainda, tá? Se você não está, então essa palavra não é para você, eu tô falando para quem está, amém? Se você sente que você está, essa palavra é para você. Se você sente assim, pastor, eu não sinto que eu estou preso, então não é para você. Talvez são outras situações, tá? Eu quero deixar aqui uma palavra. Nós vamos pedir algo a Deus que eu particularmente sou uma pessoa que faço bastante jejum, tá? Faço bastante jejum. Você sabe qual é a minha maior dificuldade no jejum? E o que às vezes mais me faz ficar fraco de não querer jejuar não é a fome. Você sabia disso? Não é a vontade de comer. Eu tenho muita resistência física. Você sabe o que mais me deixa baqueado? Aonde que o diabo mais investe na minha vida para me fazer desistir do jejum? É a minha saúde emocional. Então eu quero te dizer que Deus me ensinou na prática que a alma, que é as nossas emoções, é algo que você tem que dar muita importância, porque a depressão, ela não é do corpo, a depressão, ela não é do espírito, a depressão é da alma. Você sabia disso? Você toma remédio no seu corpo para tratar algo que é almático, é da alma. A ansiedade não é do corpo, não é do espírito. A raiz da ansiedade está na alma, são problemas de alma. Ira, rancor, raiva. Ficar preso no passado, isso está onde, pastor Bruno? Isso está na alma. Então, às vezes quando eu me coloco para fazer jejum, todas as vezes que eu sou confrontado no jejum, é na minha saúde emocional. São problemas que vêm para atingir a minha mente, para me deixar triste.
quando eu fico triste que eu fico fraco no jejum. Você sabia disso? Eu não fico fraco no jejum com vontade de comer churrasco, carne, massa, arroz, pão. Não fico. O que mais me baqueia no jejum é quando eu sou atacado com problemas, com decepções que me deixam triste, e a tristeza ela vem para me atingir, tentar fazer com que eu desista do jejum, ou ainda que o meu jejum perca a qualidade. O que é perder a qualidade do jejum? Quando você para de orar, você para de ler a palavra, você fala, acho que eu vou até parar com esse jejum, aí você entra no automático. Então, além de desligamento e encerramento de ciclos, nós vamos já buscar fortalecimento emocional, fortalecimento sentimental. Então eu quero deixar aqui uma palavra em Filipenses capítulo 3, versículo 10 ao 16. E esse texto é o texto que vai nos acompanhar. Então imagina que você tem um escudo para avançar nesta guerra espiritual. O escudo é a fé, e a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você me perguntaram assim, pastor, qual é o fundamento bíblico desse desligamento? De onde você tirou isso? Então lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 10 ao 16, eu quero te dar esse fundamento e deixar aqui no vídeo também, tá? Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Olha, eu repeti essa frase. Hoje esta oração está mais baseada na palavra. Claro que eu vou orar depois, fazer uma oração breve, tá? Mas o mais importante hoje é nós temos aqui uma estratégia, uma tática. Então no versículo 10, o apóstolo Paulo está dizendo, olha o que ele está dizendo que é para nós, é o fundamento de desligamento, tá? Eu não sei quanto a você, mas eu quero me desligar e eu quero viver o novo de Deus. Eu quero tudo que Deus tem para minha vida. Eu vou me desligar dos traumas que eu tive, eu vou me desligar das tristezas, não vou lembrar. É claro que não vou ter amnésia, mas eu me recuso a ficar alimentando a amargura no meu coração. Eu não vou aceitar a amargura no meu coração. E eu vou batalhar e lutar para que também o seu coração fique puro e limpo, para que você não tenha amargura no seu coração, entende? Então no versículo 10 está dizendo assim, o que eu quero é conhecer a Cristo. 1. Conhecer a Cristo. 2. E o poder da sua ressurreição. 3. Tomar parte nos seus sofrimentos. 4. E me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então o apóstolo Paulo está dizendo, o que eu quero é 1. Conhecer a Cristo. 2. O poder da sua ressurreição. 3. Tomar parte nos seus sofrimentos. E 4. Me tornar como ele na sua morte. E tem uma finalidade, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele continua, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Entendeu? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Aqui que está o segredo que o Espírito Santo me deu, a palavra da sabedoria, me deu a estratégia e a profecia também, né? Então aqui tem palavra de sabedoria com profecia, porque é uma estratégia do que fazer acerca também do futuro. Então são dois dons juntos. Olha, uma coisa eu faço. Eu faço uma coisa, não é duas, não é três, não é quatro, não é cinco, não é 10, não é 20, não é 50, não é 100, não é 1000. É uma coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha, tenho que repetir esse 13 aqui. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, então tem outra coisa, você tem que esquecer, você tem que prosseguir para se tornar maduro, tá? Aqui a Bíblia está dizendo também sobre maturidade. Nós precisamos parar de ser crianças. Precisamos parar de sermos crianças. Nós precisamos amadurecer. O primeiro que precisa amadurecer sou eu que estou falando para você. E você, como exemplo, aprende também. Eu preciso amadurecer. Você também precisa amadurecer, tá? Todos, a Bíblia está dizendo que é todos, não é um, né? O pastor, né? É todos. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Ah, eu não concordo com isso. Deus vai revelar. Deus vai revelar, vai falar para você. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então essa parte aqui, olha, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Então esqueça das coisas que se passaram, avança, está falando de avançar, avançando para os que estão diante de mim. Isso aqui é um gerúndio. O que é avançando? É um processo. Você não avança num dia. São 365 dias de avanço. Avançando dia após dia, dia após dia. Só que nós precisamos nos desligar, nós precisamos estar preparados. Tá bom? Então, eu deixo essa palavra para você e eu já estou me colocando aqui. Eu quero me desligar de tudo que eu passei, porque eu quero ser curado, eu quero ser sarado e eu quero estar bem emocionalmente. Eu estarei aqui orando por vocês. Amém? Desligando de pessoas que passaram, desligando de lugares que se passaram, desligando-se de empregos que passaram, se desligando de ministérios, igrejas antigas, se desligando de relacionamentos, tudo aquilo que você tiver preso, tá bom? Para você avançar para o novo. Esqueça do velho, esqueça do que ficou para trás, esqueça do passado e vamos avançar, tá bom? Nós vamos fazer uma oração agora, não vou me demorar. Aqui foi mais uma ministração de palavra, de estratégia. E nós vamos selar essa palavra de Filipenses, tá? Nós vamos selar essa palavra em nome de Jesus, de Filipenses 3,13. Nós vamos selar, vamos esquecer das coisas que para trás ficam. Vamos avançar. Nós vamos avançar para as que estão diante de nós e vamos prosseguir para o alvo. Fazer 3 coisas. Esquecer do que ficou para trás. 2, avançar para aquilo que está diante. E 3, prosseguir para o alvo. Você tem um alvo, você tem um objetivo. O seu objetivo não está no passado. O seu objetivo está diante de você no futuro. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, eu quero levantar as minhas mãos nesta hora. E queremos agora selar que de fato, Senhor, agora recebemos uma direção do Senhor. Nós vamos nos desligar de pessoas que passaram-se na nossa vida. Nós estamos falando aqui de alianças indissolúveis, como, Senhor, um pai ou uma mãe, ou um filho ou uma filha que isso é um vínculo indissolúvel, não vai passar. Estamos falando aqui, Pai, de vínculos que são dissolúveis. Pessoas que tiveram um ciclo, elas vieram, cumpriram o ciclo delas e foram embora, mas ainda tem raiz no nosso coração, tem rancor, tem mágoa, tem tristeza, tem decepção. Nós vamos perdoar essas pessoas e nós vamos declarar que nós vamos perdoar elas, nós vamos deixar elas irem, nós vamos liberar elas, nós vamos nos esquecer, nos desligando de pessoas, nós vamos nos desligar de lugares. Talvez pessoas que moraram num lugar, tiveram uma casa, uma cidade, um lugar que foi melhor. Ah, agora estou morando num lugar ruim, numa cidade ruim. Não. Esquecendo também de lugares, desligamento de lugares. Vamos nos desligar, Senhor, de ministérios antigos, igrejas antigas. Vamos nos desligar de relacionamentos antigos. Nós vamos
Senhor, vai ser um tempo de cura da alma. Vai ser também um tempo, Senhor, de libertação da alma, de libertação de cativeiros da alma. Cativeiro de pessoas, cativeiro de lugares, cativeiro, meu Pai, de ministérios, de bloqueios. Saúde da alma, saúde emocional, saúde psicológica, saúde mental, saúde emocional. O Senhor nos dará libertação de remédios, libertação da depressão, libertação do choro, libertação da angústia, libertação da ansiedade. Quero orar por todos que estão aqui, que estão me acompanhando, Senhor, e por aqueles novos que virão. Eu libero sobre a vida de todos que estão aqui, Senhor, um momento de cura, de bálsamo de Gileade, de restauração. Que esta palavra, Senhor, venha libertar, que esta palavra venha alimentar, porque o primeiro nível de libertação, Senhor, é a libertação da ignorância. Não tem como eu ser liberto de algo que eu não sei, que eu desconheço. Então hoje, debaixo dessa palavra, é uma libertação da ignorância. Senhor, abençoa todos e todas que estão aqui. Dê a todos e todas aqui, Senhor, uma noite de paz, uma noite de descanso. Nós pedimos a tua paz e a tua proteção em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, tá bom? Deixa aqui os motivos aqui, porque eu vou ler esses comentários, esses motivos, e vou elaborar aqui, ó, o caderno de pedidos, tá bom? Dê o seu joinha, o seu like, compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. A graça e a paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.